Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações preferenciais do Bradesco BBDC4. Qual o foco desta análise? O foco dela é destacar o cenário de longo prazo até o curto prazo, ou seja, abordar diferentes perfis de investidores, seja quem está pensando em ficar com ativo por vários meses ou vários anos, até quem está pensando em prazos menores, médio prazo ou mesmo curto prazo. Vou destacar aí pontos importantes do ativo. E o foco dessa análise, ou seja, a metodologia de avaliação desta análise é em cima de análise técnica, ou seja, não estou baseado em cima de análise fundamentalista, não tenho nada contra a metodologia, mas enfim, a metodologia que eu sou especialista é a análise técnica. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Para isso, basta você passar o mouse aí na imagem inscreva-se, que aparece para você no canto inferior direito da sua tela, e na sequência clicar na opção de se inscrever. Além disso, você pode receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, não só recomendações de compra e venda, mas informações relevantes durante o pregão, carteira de ações semanal e mensal, ou seja, de diferentes prazos operacionais. Para isso, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir esses procedimentos para que você possa habilitar aí para receber tudo isso em tempo real, testar esse serviço em tempo real durante um determinado período no seu celular ou no seu desktop. Então lembre-se de se inscrever, dê um like nessa análise se ela estiver sendo útil para você, se ela for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou mesmo de leitura do mercado, no caso aqui em cima de BBDC4. Então vamos ao que interessa. Essa análise eu vou passar por cima do gráfico anual, gráfico de 80 dias, ou seja, focar aí no gráfico, está até no gráfico trimestral, para ficar mais alinhado com as demais, um gráfico trimestral, mensal, gráfico do semanal e o gráfico diário. Então são essas periodicidades que eu vou passar aí por cima para fazer uma leitura geral de como está aí, qual o momento que se encontram as ações do Bradesco BBDC4. Primeiramente, gráfico anual. A gente está dentro de uma tendência de alta. Aqui é o gráfico anual, movimento longo de subida, uma correção ascendente, ou seja, basicamente 9 anos andando levemente para cima e agora ganhando força novamente para cima. Ou seja, está no quarto ano de um novo movimento de subida, tem mais espaço em termos de tempo para dar continuidade a esse movimento de alta, mas o que fica claro aqui é que está dentro de um movimento de alta do gráfico anual. Logo, fica mais interessante para se buscar entradas na ponta compradora através de movimentos de baixa, principalmente em gráficos de menor periodicidade, como o gráfico trimestral, como o gráfico mensal, ou até mesmo como o gráfico semanal. Então, isso a gente vai avaliando aí a cada passagem nos próximas periodicidades. Então, o destaque principal aqui no gráfico anual é que a gente está dentro de uma tendência de alta e dentro de um movimento de alta, ou seja, esses movimentos de alta normalmente costumam durar aqui, se a gente olhar para os movimentos anteriores, mais do que 4 anos, 5, 6 anos, e aqui a gente teve até movimentos maiores do que isso. Aqui foram 9 candles para cima, aqui tivemos 9 para lateral, e agora novamente um novo movimento para cima no gráfico anual de Bradesco. No gráfico trimestral, gráfico aí de 66 dias, a gente tem uma sinalização de pivô de alta, ou seja, de tendência de alta, só que já fez um movimento esticado para cima, já deu uma estilingada para cima. Então faz sentido, como essa correção aqui foi uma correção curta em relação a esse movimento de subida, faz sentido ter algum tipo de correção dessa esticada aqui maior para cima, ou seja, desse movimento não ir tão longe para cima e ter algo aqui corrigindo para baixo. Então no gráfico trimestral, apesar de a gente estar dentro de um movimento ainda de alta, ou seja, candles ascendentes, barras ascendentes, e também aqui dentro de um pivô de alta, dentro de uma tendência de alta, devido à correção mais curta e o movimento mais esticado para cima que aconteceu aqui, tende a ter algum tipo de correção, seria o caminho mais provável. Essa correção, o suporte mais próximo na faixa dos 37,06, que seria o suporte ali do último topo rompido aqui no gráfico trimestral. Então, gráfico trimestral alinhado para cima, mas com a possibilidade de se ter uma correção. E o que colabora com essa leitura é que no gráfico mensal, a gente tem o quê? Ativo em tendência de alta no gráfico mensal também, ou seja, está alinhado para cima gráfico anual, gráfico trimestral e gráfico mensal. Ou seja, o ativo está em tendência de alta. Só que no gráfico mensal já gerou um sinal de quê? De topo. Um sinal de reversão de um movimento de alta para um movimento de baixa, ou mesmo um movimento lateral. Então, se a gente ver aqui que o ativo já gerou um movimento longo para cima, só para se ter uma ideia, o último movimento de alta que saiu aqui de uma lateralização e gerou um movimento de subida a partir dessa mínima aqui,
foi mais ou menos ali de uns 8 meses, passando aqui por uma pequena correção aqui embaixo. Nesse movimento inteiro de subida, a correção aconteceu mais no início, ou seja, uma travada no preço mais no início, mas depois deslanchou para cima e a gente chegou também aqui praticamente a 8 meses também de movimentação para cima, ou seja, se encaixou mais no tempo em relação aos movimentos anteriores de alta do papel. E aí, considerando a correção, observe que a correção aqui anteriormente aconteceu o quê? De forma mais lateral e aqui aconteceu de forma mais inclinada para baixo, a correção maior no preço. Então, nesse momento, nós temos aqui um movimento de baixa no gráfico mensal, o que começa a deteriorar um pouco o cenário para um gráfico de menor periodicidade, como um gráfico semanal ou até mesmo um gráfico, principalmente o gráfico diário, que já apresenta até uma tendência de baixa que eu vou mostrar mais adiante. O principal ponto é a gente, por exemplo, colocando aqui os números do Fibonacci nesse último movimento de subida, se a gente considerar uma correção de 38,2% desse último movimento de subida, a gente teria uma coincidência ali com a região de topo anterior, que é dos 37,06, que eu já tinha destacado aqui no gráfico trimestral. Aqui nesse gráfico trimestral eu tinha destacado esse 37,06. Então aqui está aqui o topo, os 37,06, coincidindo ali basicamente com os 36,13, a faixa de preço próxima da retração de 38,2%, que pode funcionar como suporte. Inclusive, nesse momento, a média móvel exponencial de 13 períodos também se encontra aí nessa região. Então, seria uma região importante de suporte que pode o quê? Trazer aqui, não significa dizer que o Bradesco, as ações de BBDC4 vão chegar nesse nível. Mas, se chegar nesse nível, considerando que eu comentei lá no início do gráfico anual, está dentro do movimento de subida, torna-se interessante o quê? Nos movimentos de queda do preço, favorece aí a chance de buscar compras com valores mais interessantes, seja para longo prazo ou seja para pegar um próximo movimento de subida. Ou seja, se eu estou buscando comprar um papel por meses para ficar posicionado durante meses, então eu estou querendo pegar um movimento do gráfico mensal. Então, para pegar um movimento de alta do gráfico mensal, o mais interessante seria tentar pegar o início de um movimento de alta do gráfico mensal. Pode parar de cair aqui e começar a subir? Sim. Aí teria que monitorar gráficos de menor periodicidade para justamente ver a maior chance disso acontecer. Mas, por enquanto, faz sentido ter uma correção no curto a médio prazo em cima de BBDC4, de se ter um movimento de correção de baixa, um movimento de baixa, correção no preço, ou um movimento lateral, correção no tempo. Se a gente for para o gráfico semanal, então temos tendência de alta no mensal, tendência de alta no trimestral, só que gerando a possibilidade de se ter uma correção. Mensal já dando um sinal de correção de sinal de topo e o semanal já dentro de um movimento de baixa. Considerando o último movimento de alta do gráfico semanal, que foram de várias semanas, sem nem ter tocado na média, a correção foi curta, mas conseguiu ganhar bastante força para cima. Novamente outra correção, que aumenta-se a chance de testar não só a média, podendo vir até mais para baixo. Considerando o tamanho desse movimento de subida, a gente pode ter algo ainda mais para baixo aqui em Bradesco. Se a gente considerar os mesmos números do Fibonacci em cima do último movimento de alta do gráfico semanal, dá para se observar que já está testando aqui a região dos 38,2%, que é um local onde pode parar de cair e começar a subir, mas não tem esse sinal ainda, ou seja, gerar um sinal de fundo no gráfico semanal, quebrar a sequência de máximas descendentes. Ou o ponto que eu considero mais interessante para se for buscar algum aporte, mesmo sem nenhuma sinalização de alta, aporte para uma carteira de prazo maior, a faixa de preço que eu começo a ver como mais interessante é abaixo dessa região aqui, na região dos 50% a 61,8% de retração dos números do Fibonacci, desse último movimento de subida. 40,84 a 39,62. Essa faixa de preço eu considero interessante e mais interessante ainda seria aquela região que eu comentei dos 37,06. Aqui no gráfico semanal tem um topo, tem uma região de topo um pouco mais acima dos 37,06, que é outro patamar de suporte, que é outra região aqui na faixa dos 38,52. Então essa seria a região também interessante para se... Abaixo dos 40,84 começa a ficar mais interessante para se fazer aportes, pensando num prazo maior. Para quem quer aguardar alguma sinalização de alta, aqui no gráfico semanal teria que aguardar a formação de um fundo. A formação de um fundo seria mais interessante, aumentando a chance de fazer isso aqui, ó. O que é essa a sinalização? É isso aqui, ó. Gerar um movimento de correção e depois gerar um sinal de alta, para se buscar algum tipo de entrada, tentando pegar as próximas semanas de movimentação aí para cima, assim como pode ser feito também no gráfico mensal que eu acabei de mencionar. Ou seja, se eu vou pegar um movimento mais curto de semanas, ficar posicionado em semanas, ideal aguardar alguma sinalização para cima após alguma correção no tempo
ou no preço, como está acontecendo agora. Indo agora para o gráfico diário, olhando para o curto prazo, no curto prazo a tendência é de baixa no gráfico diário, ou seja, o ativo está com topos e fundos descendentes. E num ponto importante de suporte, que pode trazer algum repique de alta. Só que como a tendência é de baixa, para fazer operações de curto prazo, operações de swing trade, eu não exigiria muito para cima em termos de objetivo, até porque já tem alguns tetos importantes pela frente, como por exemplo a região aqui de fundo anterior na faixa dos R$ 43,24 a R$ 43,52. Primeira região de resistência que eu considero importante para o BBDC4. Depois disso, outro nível seria o fundo que foi perdido aqui, uma pequena parada no preço que teve aqui para trás e aqui também gerou uma tentativa de fundo, que é uma região ali por volta dos 43,94 a 44,13. Para se ter um cenário mais interessante de compra de curto prazo, o ativo deveria fazer algo nesse sentido, ou seja, passar a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário acima dos 43,52. Isto é, se for para buscar a operação a favor de uma nova tendência de alta no gráfico diário, principalmente através de um pivô de alta no gráfico diário, que seria a confirmação de uma nova tendência de alta. Se for para buscar a operação apenas para um repique um pouco maior, quanto mais ela escorregar aqui para baixo para depois superar a máxima do dia anterior, mais interessante seria para tentar pegar essa operação de compra, mas sem exigir muito para cima, ficar atento nessa zona aqui de resistência. Então, no curto prazo, cenário um pouco pior para compra aí de swing trade nesse momento, e para compras tentando pegar repique de alta, não exigir muito para cima no primeiro momento, em cima de BBDC4, dentro de tudo que foi comentado. O papel está dentro de um processo de correção de uma tendência de prazo maior, que está de alta no gráfico anual, no gráfico trimestral, no gráfico mensal, inclusive ainda no gráfico semanal também tendência de alta. Tem tendência de alta em diversos prazos operacionais. Logo, dentro de todo esse contexto, torna-se muito mais interessante as correções acontecerem para se buscar compras ou pensando no prazo maior ou buscando compras aí, principalmente de colocar na carteira pensando em vários anos, e aquelas compras para se pensar em compra de fundo no mensal para pegar o próximo movimento de alta, teria que aguardar mais tempo. No semanal, o ideal que aguardasse mais algumas semanas para se buscar essa entrada na ponta compradora. Então esse para mim é o cenário principal de BBDC4 neste momento, pregão de hoje, dia 7/3, ou seja, ativa aí num processo de correção que pode durar ainda mais alguns meses, de acordo com o que eu comentei aqui no gráfico mensal. O espaço que teria em termos de tempo, o espaço que teria em termos de buscar os próximos suportes, o que está mais próximo do suporte é o gráfico semanal, que pode trazer alguma alternativa de entrada após alguma sinalização de alta, mas também eu não exigiria muito para cima para a operação pelo gráfico semanal, porque a correção ainda é curta na minha avaliação, dentro do que eu falei agora há pouco. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima nossa análise especial.